nunca retribua maldade com vingança ou de esforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser seu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. E tudo vai dar certo. Agora nós vamos passar, então, ao nosso querido Gelson Roberto, que já está conosco. Violência sexual infantil é a palestra que vem a seguir. Um bom dia a todos. Vamos lidar com um assunto complicado, delicado, mas importante. A Tatiana já trouxe algum elemento sobre suicídio, que também é um tema delicado, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul é o estado de maior índice de suicídio no Brasil, e a região aqui de Santa Cruz é a região de mais há suicídio no estado. Então, infelizmente, Santa Cruz, Venâncio Soares e ao redor, ela é as cidades que têm essa questão como uma questão delicada e que deve ser trabalhada aqui entre vocês, né? E outro tema delicado também, que é importante a gente começar a refletir, é sobre a violência sexual infantil, que infelizmente também abarca cada vez mais uma porcentagem maior no mundo. Apesar das campanhas de conscientização e toda o trabalho de tentar coibir esse tipo de prática, mas ainda ele é muito presente mesmo no século XXI. Bem, então vamos levantar algumas coisas para a gente poder pensar. Sabemos que o psiquismo da criança ele ainda está muito incipiente, está se estruturando. O ego, que é essa consciência, né, do eu, que é uma imagem que a gente vai construindo de nós mesmos e da imagem que o mundo tem de nós, ele vem muito pelas primeiras experiências corporais do bebê. E então a criança precisa encontrar no mundo referências bastante claras e positivas para reconhecer que esse mundo é um lugar positivo, que ela se sente amada, aceita, e estruturar então junto ao mundo emocional dela uma base segura para ela poder se construir psicologicamente. Então, toda vez que a gente sofre algum tipo de violência, né, como a gente colocou aqui, a gente fica vulnerável a inúmeros sentimentos que tocam níveis muito profundos. O sentimento de ser condenado à insignificância, à impotência, e em uma falta de espaço de autonomia, isto é, uma impotência vital, faz parte das mais dolorosas e insuportáveis experiências a que os seres humanos podem ser expostos. Então, toda situação de exposição da criança, que gera vulnerabilidade, que gera algum tipo de humilhação, de violência, de algum tipo de castração emocional ou mesmo física, gera marcas profundas na alma. Ainda mais uma criança que tem, de alguma maneira, uma estrutura emocional que não abarque experiências ainda muito sérias, né? Por que é tão terrível um adulto querer fazer uma prática sexual com uma criança? Porque ela não tem nem estrutura física e muito menos emocional para dar conta disso. Então é como se fosse um rombo na alma dela, por não conter, do ponto de vista emocional, aquele tipo de experiência. E muitas vezes a criança se sente culpada, porque o adulto muitas vezes se usa de chantagens e de ameaças, e muitas vezes também há um tipo de prazer que a criança sente, e isso faz com que a cabecinha dela fique muito perturbada, com culpas, com sentimentos ambivalentes que levam a ela
a perpetuar esse tipo de comportamento. Tanto é que muitos dos abusadores, como adultos, foram crianças abusadas quando na infância. E daí, mesmo que o adulto não se torne um abusador, ele perpetua o ciclo abusador-abusado, ou se deixando abusar emocionalmente por outras pessoas, ou abusando das outras pessoas. Então a gente vê quanto essa experiência é dolorosa e marcante na vida das pessoas que sofreram esse tipo de experiência. Joana de Ângeles nos diz... A violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano. Não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos e golpes covardes, mas também a que deriva do orgulho, da indiferença, da perseguição sistemática e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando e condenando, enfim, de todo e qualquer recurso que desdenha as demais criaturas, levando-as a patologias insuperáveis. Então, a Joana de Ângeles, aí, ela não está se referindo só à questão da violência sexual, mas qualquer tipo de violência. Violência verbal, psicológica, violência física. Então, a violência em si, como ela diz aqui, é causadora de patologias insuperáveis, ou seja, uma encarnação toda muitas vezes um tempo ainda ineficaz para conseguir superar essas marcas de violência. E a violência sexual mais ainda, porque a violência sexual abarca não só a violência física, porque é um tipo de violência física, mas também uma violência psicológica terrível. Então, as consequências e as sequelas, muitas vezes, na vida do indivíduo, isso leva várias encarnações para ser superadas. E, infelizmente, se a gente pudesse aqui fazer um levantamento aqui na plateia de quantas pessoas aqui sofreram algum tipo de abuso, mesmo que não seja físico, mas algum abuso sexual, a gente se surpreenderia de muitas pessoas levantariam a mão. Porque, infelizmente, é uma prática ainda muito presente na nossa cultura. Então, o que é a violência sexual infantil? A violência sexual infantil consiste em todo abuso de poder, no qual a criança ou adolescente é usado para a gratificação sexual de um adulto, sendo induzido ou forçado a práticas sexuais com ou sem violência física. Mesmo que não haja algum tipo de contato físico, mas o envolvimento sexual do adulto, buscando a sua gratificação, toque, palavras de sedução, envolvimento, né? Qualquer tipo de contato emocional, que tenha fantasias de ódio sexual, mesmo que a criança não seja manipulada, isso já é um tipo de violência sexual, né? E mesmo essas práticas que não haja contato físico, elas provocam realmente uma confusão na mente infantil. Então agora eu vou trazer para vocês alguns dados importantes, né? Então, como eu falava, né, o abuso sexual infantil é mais comum do que a gente imagina. Segundo a Unicef, embora o sistema de notificação e informação sobre violência contra a criança sejam fracos, os dados existentes sugerem que 96% dos casos de violência física e 64% dos casos de abuso sexual contra a criança de até 6 anos sejam cometidos por familiares. Então, por isso que é difícil a gente combater a violência sexual infantil, porque a grande maioria das crianças abusadas são abusadas dentro de casa por algum tipo de familiar, ou pai, ou padrasto, ou tio, né, ou algum outro familiar não tão mais direto ou indireto dentro do círculo familiar. E muitas vezes o que acontece é que a família tem um tabu de lidar com isso. E infelizmente, há relações também meio perversas dentro da estrutura familiar. Muitas vezes a criança vai falar com a mãe e a mãe tem uma relação de encobrir
a prática sexual, às vezes a relação dela com o marido é uma relação também de conflito, e ela muitas vezes mascara esse tipo de questões, porque isso gera uma crise familiar absurda, né? Imagina uma mãe ter que enfrentar o esposo, ou um tio, ou um avô, em função de uma situação de abuso. Então, a tendência é da família se calar e tentar colocar panos quentes, buscando superar isso no silêncio, né? A gente vê às vezes práticas onde uma família toda de irmãs foram abusadas, uma atrás da outra, né? E aquilo foi se perpetuando, e às vezes a mãe sabendo, os familiares sabendo, e ninguém fazendo alguma coisa para diminuir aquela violência, né? E muitas vezes aí a criança tem que crescer, se tornar uma adulta para defender os irmãos menores daquilo que ela sofreu quando pequena. Então, por ser em ambientes familiares, a denúncia é uma questão que não aparece muito. E por isso que a gente acaba não tendo maiores detalhes, estatísticas das práticas de violência, porque, como diz aqui, acaba sendo um assunto de família, ou seja, fica nas quatro paredes daquele círculo familiar e aquilo é abafado em função da própria condição da estrutura familiar. Os dados que a gente tem da Associação Italiana para a Defesa da Infância, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia infantil. Né? A gente não tem dados mais precisos, isso é de 10 anos atrás, mas a gente pode ter uma ideia. Para se ter uma ideia, o turismo sexual vitimiza 3 milhões de crianças no mundo. Sendo que no Brasil, os estados do Nordeste são os estados onde mais há turismo sexual infantil. Né? Tem, às vezes, empresas de turismo que são especialistas em turismo sexual infantil. Então, europeus que vêm para o Nordeste brasileiro para realmente vivenciar práticas sexuais com crianças. Isso acontece não só no Brasil, no leste europeu também. É uma região muito complicada, porque o leste europeu passou por várias crises. Então, os sites pornográficos e prostituição no leste europeu também é muito grande. Matéria publicada na revista Isto É, de 2006, mostra que no ano de 2000, o mercado mafioso da pedofilia movimentou 5 bilhões de dólares em todo o mundo. Né? Em 2005, a estimativa é que esse mercado tenha movimentado 10 bilhões de dólares e aumenta cada ano. Então, hoje, em 2015, quantos bilhões de dólares não rende esse tipo de prática? Né? Ou seja, dobrou em apenas 5 anos. Nesses 10 bilhões estão embutidos a venda de fotografias e vídeos que mostram crianças sendo abusadas e fazendo sexo com adultos e até com animais. Uma foto de criança sendo violentada chega a valer $100. Um vídeo de 5 minutos, até $1.000. Quanto menor a idade, maior o valor da foto ou vídeo. Né? Então, a gente vê que são situações realmente graves. Existe um grupo de pedófilos americanos, né, porque a pedofilia não tem a ver com questão cultural, social, econômica, religiosa. Tem pedófilos que são juízes, advogados, médicos, espíritas. Então, a pedofilia pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, pessoas que têm família, pessoas que têm uma vida aparentemente tranquila, com sua profissão. E existe um movimento de pedófilos nos Estados Unidos que quer propor para o Congresso americano que a pedofilia não seja crime, que seja um tipo de amor especial. Então, a gente vê, né, gente, o nível de absurdo e perversão que chega hoje em dia a nossa sociedade humana, né, que vai perdendo a capacidade de discriminar e de ter valores, e eles abertamente se mostram em políticas de não descriminalização
da pedofilia. Então a gente vê todo um movimento, né, bastante sério no mundo, onde a gente percebe a seriedade da questão e o nível de falta de critérios e de cuidados em relação a essa questão, né? Aqui são dados do Brasil, tá, de 2014. Praticamente 1 em cada 4 casos de violência sexual infantil, ou seja, 22% das crianças abusadas, envolve uma criança de até 1 ano de idade. Então, isso é dados aqui do Brasil, isso é dados do ano passado, tá? Então, do número de crianças abusadas, 22% tem menos de 1 ano de idade. A gente vê bebês abusados, chegando no hospital em sérias condições físicas. Em 3 a cada 4 casos, ou seja, 77%, a vítima tem até 9 anos de idade. A agressão sexual é o segundo tipo de violência mais praticado nessa faixa etária, com 35% dos casos contra 36% de abandono e negligência. Ou seja, a violência sexual compete com abandono e negligência. Está quase no mesmo nível. 36% de crianças são abandonadas e negligenciadas. E 35% de crianças de até 9 anos são abusadas. Então, isso mostra para nós, aqui no Brasil, o quanto essas práticas, né? E a gente pode até tentar entender isso em regiões promíscuas, como muitas vezes em regiões de carentes na favela, onde a casa mora 7, 10 pessoas, tudo dormindo no mesmo lugar, onde há um índice de alcoolismo muito grande, o pai bebe, a mãe bebe, as crianças dormem tudo junto. Isso até se pode entender um pouquinho a questão social, mas o problema é que esses 35% não estão na favela. Estão em todas as classes sociais da nossa realidade brasileira, mostrando que a questão da violência sexual não tem a ver só com a questão social e econômica do brasileiro, mas sim com questões de ordem de perversão mesmo, né? Bem, então, o que nós temos de dificuldade de começar a tratar esse assunto é ter acesso aos pedófilos. Porque são pessoas aparentemente normais, queridas pelas crianças ou adolescentes. A maioria dos agressores é heterossexual, né? Esse é as estatísticas, né? E mantém também relações com adultos, né? Pessoas estranhas são responsáveis por pequeno percentual de casos registrados. Como foi comentado, o abuso sexual é predominantemente intrafamiliar. Se produz nas relações mais próximas da criança. Faleiros, que é um pesquisador, diz que na maioria das situações é feito pelo pai ou pelo padrasto, ou ainda pelo tio, pelo avô ou irmã mais velha. Isso é mais ou menos a estatística, tá? A maioria das vezes é ou um padrasto ou o pai. Depois vem geralmente o tio, o avô ou o irmão mais velho. Ele se realiza predominantemente quando a criança de 8 a 13 anos do sexo feminino. Então, a maioria das crianças abusadas são do sexo feminino por homens heterossexuais. E exige também abuso de mulheres adultas em relação à criança, tá? Mas isso é mais incomum, tá? De violência da mulher contra homens, contra violência sexual a homens e a crianças praticada por mulheres. Mas o grande número de abusador é do sexo masculino. Então, como é que se dá geralmente esse processo que envolve o abuso, né? E os abusadores combinam nessa relação autoritária de poder, sedução com ameaça. Então, eles vão seduzindo a criança, vão tendo um contato afetuoso, afetivo, às vezes dão um doce, às vezes a criança se sente segura com aquele adulto, porque às vezes, como ele é geralmente uma figura conhecida da criança, o pai e a mãe são amigos,
frequenta o ciclo familiar da casa, não há, então, um estranhamento. Então, o adulto ele tem já, nessa condição, uma condição de vantagem sobre a condição da criança, porque ele é não só pela inteligência, não só pela sagacidade, porque ele faz parte daquele ambiente. Então, a relação de poder que ele tem em relação à criança é muito grande. E aí, geralmente, na tática do abusador, ele joga tanto com a sedução de dinheiro, a sedução afetiva, a sedução de brinquedo, de doce, como ameaça. Se tu contar com o teu pai, ninguém vai acreditar, eu vou falar. Então a criança fica aterrorizada, né? Muitas vezes a criança também tem a sua carência, ela também tem curiosidade. Então o adulto mexe com essas questões internas da criança, provocando nela uma cooperação, entre aspas, que na verdade não é uma cooperação, mas é uma indução criminosa, mas a criança se sente daí culpada, envolvida, e o abusador usa essa culpa, né? Muitas vezes a criança pode se sentir, às vezes uma criança muito negligenciada em casa, muito abandonada, muito descuidada, se vincula patologicamente com o abusador, né? E se torna dependente, né, aquele tipo de relação. Então isso vai gerando uma série de complicações e traumas que ficam para a vida toda. Então, ambas impõem o segredo aos vitimizados, né? E as testemunhas com o envolvimento dos atores na relação consanguínea e na relação de proteção da honra e da subsistência da família. Então, esse processo, né, acaba prejudicando muito o trabalho de acolhimento e atendimento às crianças que sofreram violência. A família, nesse caso, funciona como um clã, isto é, fechada e articulada. Contar a afirmação comum de que a criança que abusadamente o inventa, documento oficial de orientação aos professores afirma que apenas 6% dos casos são fictícios. E nas situações trata-se em geral de crianças maiores que objetivam alguma vantagem. Então, quando a criança faz algum tipo de menção a abuso sexual, algum tipo de brincadeira, ela geralmente não está mentindo. Só 6% mentem na pesquisa e são mais pré-adolescentes ou adolescentes. Então a gente tem que levar a sério, quando vem algum tipo de informação, algum tipo de fantasia, algum tipo de comportamento, onde está aparecendo sinais de temas sexualizados, a gente tem que avaliar se não pode estar havendo algum tipo de abuso sexual. Então, questões que envolvem abuso sexual. Pode levar a um enfraquecimento permanente do ego, uma fragilidade e uma hiperdefensividade, gerando graves distúrbios de caráter. Então, a criança ela vai se fechando, ela vai se hiperdefendendo. Isso pode levar até problemas de neurose sexual, mulheres que não têm depois satisfação sexual, vaginismo, algum tipo de dificuldade de manter ereção, de evitar contato com homens, como também uma fragilidade de ego muito grande que perpetua aquilo que eu falei, o ciclo abusador-abusado. A pessoa se sente tão fragilizada que ela se deixa abusar depois, não só sexualmente, se abusar psicologicamente, acaba pegando homens agressivos, manipuladores, controladores. Nas relações afetivas, ela não se valoriza, fica uma marca de humilhação, de desqualificação tão grande, que ela acaba se submetendo sempre e se deixando abusar emocionalmente em todos os momentos. Então, o abuso, apesar de não ficar muitas vezes na área sexual, fica impregnada nos padrões psicológicos dela, e ela perpetua na relação com as pessoas. Assim vai se deixar abusar, você vai se deixar enganar, vai se deixar ser usado pelos outros, porque ela acostumou assim na infância. E então esse comportamento ele é perpetuado. Muitas vezes não se tem uma atitude concreta de abuso e violência. Mas, mesmo não tendo uma atitude concreta, pode-se ter atitudes e comportamentos que geram uma atmosfera de abuso e violência.
Então, é o caso de pais muito sexualizados ou mal resolvidos, que compensam suas frustrações em cima dos filhos. Então, muitas vezes o pai é muito erotizado, a mãe é muito erotizada, e fazem relações muito ambivalentes para a criança, passando uma dupla mensagem, né? Então, há o afeto, mas o afeto carregado por sensações, impulsos sexuais dos próprios pais, que mesmo eles evitando algum tipo de fantasia ou abuso, aquela energia está ali presente. Né? Por isso que é muito importante o adulto ter consciência da sua própria realidade. Né? Não, todos nós podemos ter impulsos sexuais, é uma coisa natural da vida. Nós podemos ter algum tipo de fantasia, ou temos dificuldade de lidar com nossos impulsos, mas a gente tem que cuidar de assumir isso enquanto uma realidade nossa, trabalhar isso para que isso não possa passar de maneira inconsciente também para os nossos filhos. Né? A Joana de Anjos diz assim: muitas vezes está oculto o desejo de um relacionamento sexual perverso, gerando conduta de natureza incestuosa, esdrúxulas que perturbam o processo de maturação psicológica, provocando inúmeros conflitos e perturbações. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro disso. Quando eu era estagiário de psicologia no Hospital da Brigada Militar, eu atendi uma criança de 5 anos que, entre o comportamento dela, ela está ficando muito agressiva na creche, agredindo verbalmente e fisicamente as coleguinhas, e onde ela tinha muitas palavras sexualizadas, brincadeira sexualizada, e beliscando as nádegas das outras crianças. Então, provocações sexuais, brincadeiras sexuais e agressões verbais de cunho sexual. A gente chamou a mãe para ter a entrevista, né, como se faz no caso de criança, de avaliar primeiro com os pais a realidade daquela criança. E é interessante que o pai estava preso. O pai tinha assassinado um indivíduo, estava preso. A mãe era uma pessoa, estava presa há 6 meses. E a mãe era uma pessoa muito sexualizada, muito carente, uma pessoa, a gente via assim, que tinha uma atmosfera sexual muito presente, né, na forma dela se colocar, e 6 meses sem o marido, devia estar também com carência sexual, não só afetiva, né? E ela dizia que o marido dela era muito agressivo, né? Tinha um comportamento agressivo, ela sentia muito falta do marido, e com a questão do marido ter sido preso, ela botou a criança a dormir com ela na cama dela. Sem nenhuma intenção maior, né? A criança também estava carente do pai, era mais fácil para ela cuidar, botou a criança na cama. E depois a gente foi vendo que o comportamento, avaliando historicamente o comportamento da criança, ele começou a ter esse comportamento agressivo e sexualizado depois que a mãe botou ele na cama. Porque a mãe botou ele no lugar do pai. Imagina, né? Então se sentia responsável para ocupar aquele lugar que era do pai. O pai era agressivo, ele começou também a ser agressivo com a mãe, queria mandar na mãe. E a sexualidade não resolvida da mãe, possivelmente a criança inconscientemente estava pegando. Porque os estudos psicológicos mostram que a criança até 5 anos de idade, ela vive muito inconsciente da família. Existe uma atmosfera psicológica e espiritual familiar, e a criança ela vive muito essa atmosfera psicológica e familiar. A gente vê que sonhos de criança até 5 anos de idade refletem muitas vezes conflitos que são dos pais. E que os pais muitas vezes nem conseguem reconhecer. E no caso dessa criança, a gente não fez psicoterapia com ela. A gente fez um manejo com a mãe de tirar a criança do quarto e pedimos para a mãe entrar em terapia, né? E trabalhar as questões dela. E naturalmente, a mãe se tratando e deixando a criança dormir no quarto dela, os sintomas da criança de agressividade, de sexualidade começaram a desaparecer. Então a gente vê muito, vou passar aqui antes, a gente vê muito, né, essas questões psíquicas dos pais interferindo no psiquismo da criança. O resultado pode ser desde uma reação ao corpo, passando a criança a ter uma imagem negativa do mesmo, que pode levar a inibições importantes, bem como a promiscuidade.
O indivíduo inconscientemente abandona o corpo e busca no impulso sexual uma compensação para o abandono. Então, muitas neuroses sexuais, muitas imagens que a gente tem do nosso corpo pode ter se construir a partir dessas questões que envolvem as nossas relações com nossos filhos. Então, a pedofilia pode ser um sintoma de um indivíduo inseguro e impotente, né? Como é que a gente vê assim, as características do pedófilo, né? Esse indivíduo se imagina como criança, projetando, né? Deixa eu ler aqui que é mais fácil, né? Esse indivíduo se imagina como criança, projetando essa fraqueza, não às crianças reais do mundo externo e buscando tratá-las como gostaria de ser tratado. Mas não se pode considerar como um tipo de personalidade. Mas existem fatores. Pode ler para nós? Mas existem fatores de risco em que o ambiente é preponderante na formação, na sua formação. Muitos desses indivíduos sofreram violência sexual como crianças. Meninos que não sofreram, mas cujas irmãs sofreram, podem tornar-se agressores por identificação. Nesse sentido, pode ocorrer mesmo com filhos de pais agressores sexuais. Outro fator que relaciona-se a indivíduos que, no transcorrer de seus envolvimentos, possuíam alto nível de excitação e baixa tolerância à frustração, utilizando-se como mecanismo de defesa a sexualização da própria dor para não senti-la. Em sua adolescência, fantasiava fazer sexo com crianças e não considerava manifestações emocionais produzidas por outras pessoas. Mas todos sabemos que as questões do sofrimento sexual em todas as suas formas de patologia, na condição de vítima ou abusador, têm origem mais complexas, que resultam de situações várias em outras encarnações. Então, do que a gente vê do ponto de vista psicológico, se o ambiente é de agressão sexual, mesmo que a criança não sofreu abuso, mas teve um pai que é agressor sexual, que agride sexualmente outras crianças, ele pode se tornar agressor sexual. Se ele tinha uma irmã que sofreu agressão sexual, ele pode se tornar agressor sexual. Então, a gente vê como há um contágio psíquico, né, desses fatores psicológicos que, mesmo não sendo direto, pode influenciar no comportamento daquela criança e ela mais tarde se tornar um abusador sexual. Crianças com baixa tolerância às frustrações e muito agressivas, né, elas podem deslocar a agressividade e a frustração por gratificação sexuais e se tornarem também abusadoras. Então, isso também é um elemento importante, né? A impulsividade, o não controle do impulso, seja ele agressivo ou de outro impulso, pode ser deslocado, ainda mais quando há uma certa dificuldade de lidar com a frustração, para também uma gratificação imediata, álcool, sexo, droga. Então, acaba a sexualidade compensando essa frustração interna e a pessoa não consegue daí controlar seus impulsos em função das suas próprias dificuldades. O John Sebald levantou alguns indicadores que indicam o caso de abuso sexual em criança e adolescente do sexo masculino. Isso aí não vale para meninas, tá? Mas vale para meninos que possam expressar algum tipo de sinal que estão sofrendo violência sexual. Então, quando começa a ter preocupações homofóbicas, a criança ficar falando, chamando o outro de gayzinho, preocupado de ser chamada de gay, de homossexual, quando começa a ter comportamento agressivo e controlador, agressivo com os pais, com a mãe, querer controlar, e ter também regressão no seu comportamento, começar a infantilizar o comportamento, né?
ter comportamentos fóbicos, paranoides, de perseguição, de medo de ficar sozinho em casa, medo de algum contato com o adulto, linguagem e comportamentos sexuais, sonhos com esse teor, modificações no corpo e na imagem, medo de se expor, medo de tirar a roupa, indicadores sociais e da família, assim, que tem algum tipo de indicação de abuso e comportamento incendiário, né? Isso pode denotar que a criança está sofrendo abuso sexual, tá? Claro, isso não quer dizer, né, que tendo um ou dois tipos de sintoma, que a criança está sofrendo abuso, porque pode ter outras questões aí também. Mas na pesquisa do John, esses são elementos que indicam que talvez haja algum tipo de abuso que a criança esteja sofrendo. Então, toda vez que a criança é exposta a esse tipo de trauma, né, essa superexposição ao trauma, né, ela diversas vezes sendo abusada, sofrendo um assédio, ela não consegue falar, ela não pode falar, ela fica aquilo dentro dela, isso gera muita fantasia, e isso gera mais sofrimento para a criança, né? Isso causa profundas cisões na psique, impedindo o desenvolvimento de um ego coeso e resulta num estilo de vida e numa estrutura de caráter borderline dissociativa. Ou seja, pessoas que quase ficam na loucura, né? O borderline são pessoas que estão perto da psicose, mas não psicotizaram. E o paciente borderline, eles têm daí também um padrão de comportamento, muitas vezes de confusão de identidade sexual, de impulsividade, de uso e abusivo de droga, de se colocar em situações de perigo para a saúde, perigo de vida. Por quê? Porque elas ficaram, de uma maneira, com a sua estrutura psicológica totalmente prejudicada, e aí esse ego ficou mal estruturado. Ou faz uma pessoa dissociativa, dissocia, né? Para não ter que... É tão insuportável conviver com aquela dor, que ela nega aquela experiência, dissocia, e aí fica uma outra personalidade dentro dela, que pode emergir de maneira patológica também quando adulta. Ciclos intermináveis de vitimização ou perpetração, né, da própria a questão do abuso, desespero e raiva, enredamento e abandono. Então, sentimento de abandono, de rejeição, de se sentir sujo, de não ser merecedor de estar na vida, culpa, tudo isso pode ser provocado nos nossos sentimentos por causa de algum tipo de abuso sexual. Enquanto houver um anseio por amor e por relacionamentos curadores, existe uma profunda ambivalência. Então, a pessoa se sente carente, ela quer ser aceita, ela quer ser reconhecida, mas ela tem medo disso. Então, há essa ambivalência no comportamento, de se sentir rejeitado, ou de rejeitar, ou de fugir, ou de não se entregar, porque ficou emocionalmente esse trauma psicológico. Tanto sobre o merecimento de tal cuidado, quanto sobre a possível existência de alguém digno de confiança que poderia dar esse cuidado. Claro, a pessoa, como é que ela vai confiar, né? Se quando criança ela sofreu uma série de violência, onde ela foi enganada, onde ela foi abusada, onde ela foi sequelada. Então, é difícil para esse adulto depois também confiar, ou se entregar. Ou ela fica indiferente, ela se relaciona sexualmente sem afeto, porque ela não acredita no amor. Então, pessoas acabam se tornando promíscuas, porque elas veem na relação sexual apenas uma objetivação desse abuso que ela sofreu na infância, e os vínculos ficam superficiais, então. Porque ela não consegue estabelecer um vínculo mais profundo de afeto, de amor. Então, essas lembranças são muito traumáticas, tá? Então, elas costumam ser reprimidas na infância. Então, tem muitas pessoas que foram abusadas e não sabem que foram abusadas, não lembram, negam. A gente tem toda uma questão hoje em dia na psicologia das falsas memórias, porque muitas vezes na terapia começa a surgir memórias de situações e é difícil de avaliar se aquelas memórias são verdadeiras ou são criadas pela mente. Mas o certo é que muitos traumas da infância
por serem muito dolorosos, acabam sendo reprimidos e eles são negados. Elas são demasiado horríveis e perturbadoras para que se pense a respeito, em especial quando não se dispõe de apoio nem de um lugar seguro, e quando é provável que se venha a ser objeto de mais abusos. Então a pessoa vai se encolhendo, vai se retraindo, e pode então reprimir a ponto de não mais lembrar daquela situação. Mais do que o fator traumático, que se resume no conteúdo da violência, o mais importante é a atitude, ou melhor, o padrão de funcionamento que perpetua nas vítimas de violência uma condição de não ser merecedora, de um sentimento que, por não ter apoio nem lugar seguro, acaba sendo objeto de mais abusos. Assim, a vítima procura adesões submissas e fusões no outro. Aquilo que a gente já falou. A pessoa que foi abusada continua repetindo o comportamento de abusamento. Quando são evocados, ou seja, quando esses eventos são evocados, mesmo bem mais tarde, percebemos que pode vir à superfície como se o trauma acabasse de acontecer, podendo inundar a pessoa de afetos. Então, por isso que é tão difícil. Como não foi digerido, são traumas muito violentos e com muita carga emocional, quando eles vêm à tona, eles vêm com tanta força que parece que a pessoa viveu aquela situação naquele momento. Então, por isso que é muito difícil a pessoa, muitas vezes, conseguir se expor, se expressar e sentir segura para expor as suas questões internas, né? Isso quando não está reprimido e não está dissociada, escondido em algum cantinho lá dentro da gente, né? Então, esses processos de cura levam muito tempo, gente, né? Esse processo de trauma sexual, né? E são processos que envolve anos de tratamento, né? A terapia com esses indivíduos leva muitos anos, pois quando a alma é atacada ou uma pessoa sente-se desconectada da força sustentadora da vida, o indivíduo sente-se morto e frequentemente está tão deprimido que ela quer cometer suicídio. A vítima do ataque à alma torna-se incapacitada ou não capaz de funcionar. Dentre os sintomas mais presentes no funcionamento de um indivíduo que sofreu algum tipo de violência está a subconstrução, uma atitude heróica e obsessiva em demasia, a fúria e a timidez. Ou seja, essa superconstrução eu não posso depender de ninguém. O mundo é inseguro, o mundo é ameaçador, as pessoas me enganaram quando era criança, então eu não posso confiar nesse mundo. Então eu me torno uma pessoa super defensiva, super funcional, trabalhar, não tem muito afeto, não tem muita relação, e meu mundo é só viver a parte prática da vida heroicamente, sem depender de ninguém, sem muito envolvimento, numa relação mais solitária com a realidade. Por quê? Porque eu não consigo acreditar nos vínculos de afeto. Então, são pessoas extremamente solitárias e que têm que se tornar independentes e com autonomia para não ter que sofrer o medo e a ansiedade que o vínculo emocional provoca, porque a aproximação afetiva com alguém, em vez de gerar alegria, prazer e realização, gera o quê? Ansiedade, angústia, medo, insegurança. Então, é tão sofrido o contato emocional com outras pessoas que é melhor não ter, que é melhor evitar. Então, essas pessoas acabam tendo um comportamento de evitação dos contatos afetivos para não ter que enfrentar a sua dor psicológica. Então, isso muitas vezes é misturado com comportamentos de timidez e fúria. Então, a gente levantou algumas coisas importantes em relação ao que os pais têm que estarem atentos, né? Em relação ao mundo da criança e ajudar eles a se proteger da violência sexual. Então, uma das coisas é estar bem informados sobre a realidade do abuso sexual contra crianças. Ouvir seus filhos e acreditar neles, por mais absurdo que pareça que estão contando. Dispor de tempo para seu filho e dar-lhe atenção. Porque muitas vezes, quanto mais a criança fica abandonada, quanto mais é negligenciada, os pais trabalham muito, não tem tempo para a criança, mais digamos assim, o abusador tem tempo, né, de agir, né, com a criança, né? São os verdadeiros predadores sexuais muito inteligentes
muito atentos, né? E se a criança passa muito tempo sozinha e não tem atenção e cuidado, acaba sendo mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Saber com quem seu filho está ficando nos momentos de lazer. Conhecer seus colegas e os pais deles. Procurar informar-se sobre o que sabe e como lida com a questão da violência e do abuso sexual, os responsáveis pela creche, pela escola, pelos programas de férias. Faça o mesmo com o seu pediatra, o conselheiro religioso, a empregada e a babá. Antes de tudo, falar com seu filho ou sua filha e lembrar-se que o abuso sexual pode ocorrer ainda nos primeiros anos da infância. Então, não que a gente tem que ficar paranoico, né, gente? Não é uma questão de ficar paranoico e achar que meu filho não vai brincar mais com um coleguinha, e agora como é que eu faço, né? Senão a gente não vive, né? Mas ter esse cuidado, né? Ter essa atenção do tipo de relação, tipo de famílias que envolvem as relações com os nossos filhos, e também de algum sinal que a criança pode dar em relação a algum tipo de queixa. Às vezes a criança, eu não quero ir na casa daquela pessoa. Por que ela não quer ir? Não é por acaso, então procura saber o que está acontecendo, né? E aceitar e acolher aquela queixa para entender o que está acontecendo. Então, no caso de pessoas que já sofreram abuso sexual, como lidar? Então, uma questão importante é não julgar, né? Porque a pessoa foi fruto da violência. Então, a empatia, a aceitação, compreensão, sinceridade e genuína compaixão. Então, se alguém nos procurar no atendimento fraterno e poder realmente trazer algum tipo de informação que sofreu violência sexual, a pessoa do atendimento fraterno tem que estar nessa postura de empatia, aceitação, compreensão, sinceridade, genuína e compaixão. No primeiro momento, ouvir. A coisa mais importante é ouvir, né? E não tentar também, no primeiro momento, com posturas positivas para as vítimas. Seja no suicídio, pessoas que estão com risco de suicídio, ou pessoas que sofreram algum abuso sexual, a gente não pode vir com esse tipo de papo assim, que é muito comum nas igrejas. Não, mas tu é capaz, Deus é bom, isso vai melhorar, isso já passou. Porque o que acontece? As pessoas naquele momento não se sentem ouvidas. Parece que tu está desqualificando e neutralizando a dor dela. Mesmo que isso seja importante, né? Otimismo, força, coragem, mas isso é para um segundo momento, gente. Num primeiro momento, quando a pessoa está num sofrimento psicológico muito intenso, como no risco de suicídio e no abuso sexual, o mais importante é tu ter essa empatia. Ah, sim, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu imagino o quanto é terrível para ti estar vivendo isso. Eu também já passei por situações dolorosas, não como a tua, mas eu entendo como deve ser difícil esse momento. Eu estou aqui aberto para te ouvir. E realmente abrir o coração e haver essa disponibilidade para acolher e ouvir a pessoa sem julgamento. Isso é a coisa mais importante nesse momento. A vítima deve sentir que a pessoa compreende e aceita a sua situação, mesmo antes de começar a trabalhar juntos efetivamente. É necessário ter alguma familiaridade com as características da síndrome de abuso, mas não é necessário ser um expert para ajudar essas vítimas. Basta ser apenas uma pessoa amiga com quem elas possam conversar. Discuta os temores da vítima abertamente. Compreenda que a vítima pode estar em estado de confusão. A vítima cliente deve ser a única a escolher entre a opção que tiver. A decisão dela, ou seja, eu quero ir adiante, eu quero denunciar o abusador, não quero denunciar o abusador. A gente não precisa ficar fazendo muita curiosidade, muita pergunta, mas quem é a pessoa? Mas de onde tu conhece? Mas como é que foi? Não, essa curiosidade meio perversa da gente, querer saber, entrar na vida da pessoa, também isso é um tipo de violência. Essa intimidade exagerada, as coisas invasivas, a gente tem que evitar com pessoas que estão sofrendo esse tipo de situações emocionais. Com uma pessoa que está ali para ajudar, você pode encorajá-la a ir em frente com o que pensa ser melhor para ela. Na medida que ela tem consciência do que ela quer, daí tu pode encorajá-la, mas a posição sempre é da pessoa. Deixe seus problemas, experiências pessoais fora de discussão.
A gente nunca deve colocar nossa experiência pessoal ou nosso achismo, né? Ou eu acho, o melhor seria, né? Não, isso muitas vezes atrapalha, né? Porque o que pode ser bom para ti pode não ser bom para outra pessoa. Se você acha que é uma boa experiência partilhar, apresenta a vítima na terceira pessoa, como se houvesse acontecido a uma outra pessoa e não a ti mesmo, né? Minimize qualquer distância econômica ou social que haja entre vocês, tanto como possível. Ou seja, a gente tem que criar realmente um ambiente de apoio e qualquer atitude que demonstre uma postura da gente de distanciamento em relação ao outro, seja social, econômico ou de conhecimento, pode inibir a pessoa de trazer o que ela sente. Porque imagina, eu estou lá trancado anos, nunca falei com ninguém, aquilo é um segredo, né? E daí eu estou querendo me abrir. Imagina o quanto é difícil poder realmente começar a falar daquelas questões tão dolorosas, tão complicadas, que reflete a minha vivência sofrida. Então, a gente tem que cuidar para não criar um distanciamento que vai inibir e vai dificultar mais ainda a vítima a se colocar. Estimule a pessoa a aceitar a responsabilidade pelas suas próprias decisões e ações. Tenha cuidado para não impor seus próprios valores. Não demonstre desapontamento. Se a vítima escolher voltar para o agressor, no caso de uma mulher que é agredida sexualmente pelo marido, e ela quer continuar casada, ou quer voltar, é uma questão de livre-arbítrio dela. A gente não tem como interferir, ou ficar desapontado, ou ficar sentindo com raiva da vítima, como se ela não quisesse ajudar. Isso não está em questão. Tenha calma sempre, o medo é contagioso. A pessoa já tem temores suficientes. Para ajudar a demonstrar sua confiança e calma, procure imaginar antes como você lidaria com certas situações. Seria um teste para você. Então, é importante também a gente aprender a se colocar no lugar da pessoa. E se eu tivesse sofrido essa violência sexual contra o meu marido, contra o meu pai, meu avô, né, quando pequena, como é que eu estaria me lidando com isso? Como é que seria para mim? Como é que eu me imaginaria tendo que lidar e conviver com essa pessoa dentro de casa? Então, na medida que a gente consegue imaginar e se colocar no lugar do outro, fica mais fácil da gente compreender e lidar também com a situação. Não deixe de reconhecer os sentimentos negativos que a pessoa tem quanto ao esposo, em relação ao sexo oposto como um todo. No caso de mulheres que foram agredidas, muitas pensam que jamais se ligariam ao homem novamente. Isso não é necessariamente a realidade e não a resposta para o problema. Nesse caso, deve ser discutido as características que a pessoa deseja ver no parceiro e ter uma prova concreta antes de se envolver seriamente com outra pessoa. Então, tem muitas mulheres que foram abusadas quando criança e continuam sofrendo abuso depois com o marido, seja sexual, seja violência física. Então, presas patologicamente àquela pessoa. Então, não tem como tu querer romper essa relação patológica sem antes ter um cuidado de trabalhar isso internamente. Isso pode durar anos, então tu não pode colocar a questão como uma coisa prática, né? Ah, não, mas se o cara está te dando mal, então se separa. Não é tão simples assim, gente. Até porque a gente sabe que pode ter ligações espirituais profundas também do passado, que envolvem aquela relação. Faça avaliações pessoais longe dessa pessoa. Não faça comentários. E evite dizer, você parece estar com muita depressão hoje. Em vez disso, pode dizer, você parece um pouco perturbada com alguma coisa hoje e não conseguiu alcançar nenhum dos alvos a que se propôs. Ou seja, quando tu acompanha mais de um tempo uma pessoa que foi abusada ou que sofre abuso, sempre procurar, quando interpor um questionamento, quando interpor algum tipo de contato para acolher o sentimento daquela pessoa, não chegar com conceitos prontos. Né? Tu está deprimida. Não. Tu está um pouquinho diferente hoje, a tua carinha está mais triste, hoje tu está mais apagadinha. Tem alguma coisa que tu gostaria de falar? Aconteceu alguma coisa? Qual é o teu sentimento nesse momento? Então, isso é muito mais favorável do que tu formar conceitos prontos e já interpretar a pessoa, porque isso não ajuda nessa empatia e na capacidade de poder, de alguma maneira, a favorecer um compartilhamento do seu mundo interno e das suas emoções negativas. Então, isso são
questões que eu trouxe hoje para vocês, mais do que criar entendimentos profundos hoje em relação ao tema, mas levantar algumas reflexões e a gente começar a pensar sobre isso. E como a Casa Espírita, enquanto os recursos que a gente tem na Casa Espírita, pode começar a se preparar também para acolher pessoas que possam trazer esse tipo de problemática. Será que estamos preparados para isso? De que maneira nós vamos lidar com pessoas que trazem algum tipo de problemática dessa ordem, ou mesmo a questão que a Tatiana falou do suicídio. Então, são questões que nós, como pessoas comprometidas com a comunidade, pessoas comprometidas com a saúde espiritual, com a saúde mental, de poder realmente fazer da Casa Espírita uma casa de acolhimento, de apoio, de cura, de suporte, nós temos que começar a pensar essas questões que são tabu na sociedade, né, que são ainda problemáticas para a gente, e começar a ter um trabalho de conscientização, até pela UME, de alerta, de informação e de preparação dos trabalhadores para acolher essas pessoas quando nos chegam. Porque no despreparo da gente, às vezes a gente pode até prejudicar mais do que ajudar. Então, o conhecimento, a informação é fundamental para todos nós. Então, seria isso que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado.